Papai, papai, o que eu preciso fazer para ser uma grande líder, assim como o senhor? Isabel, minha filha, não é tão simples assim. Mas estudar bastante é a primeira coisa. Imagina só um analfabeto liderar uma nação tão grande como a nossa. Deus me livre, papai. Mas nunca se esqueça de uma coisa, minha filha. Sim, papai. Um bom e respeitado governante deve sempre se empenhar pela paz e respeitar seus inimigos, custe o que custar. Senhor, os paraguaios estão invadindo o Brasil, destruindo as cidades e conquistando tudo. O que devemos fazer? Matem todos. Salve, meus cavaleiros! Aqui é o Thiago, sejam muito bem-vindos ao Império Zalim. Se tem um país que todo brasileiro ama do fundo do coração, é o Paraguai. O quê? Não é não? Nosso vizinho querido, nosso lugar preferido para comprar barato, um lugar bonito, organizado, fervilhando de vida. E o brasileiro gosta tanto do Paraguai que criou até uma ponte bonita que tem nome mais bonito ainda, a Ponte da Amizade. Quem vê tanto amor assim não faz ideia que os dois países foram rivais no pior e mais sangrento conflito da história desse continente. O choque dessas duas nações fez o nosso continente tremer, deixando caos, destruição e morte que nunca seriam esquecidos. Levanta, Chico! Cadê esse miserável? Ele tá bem ali na frente. Vou acabar com ele. Mas ele tá cercado de soldados. Não me chamam de diabo à toa. Tá na hora de acabar com essa bagunça. Atrás da moita, né? Ai, Jesus! Alguém chama a SAMU que o cara tá mal. Te achei, seu porco assassino. Droga! Não sei. Esses desgraçados acabaram de invadir o Mato Grosso e vocês não vão fazer nada? Senhor, deixa ele ficar com o Mato Grosso. Pra que uma guerra por causa daquele monte de mato? Monte de mato? Que absurdo é esse? Por acaso vocês não sabem que o Mato Grosso tem várias coisas importantes para o Brasil? Tipo o que, senhor? Várias coisas importantes. E tem mais. Os paraguaios querem pegar a Bacia do Prata também. A Bacia do Prata já era demais. Desde as eras mitológicas, as maiores tretas e invasões da América do Sul eram sempre por causa de duas coisas: Bacia do Prata e Uruguai. E o Uruguai estava em guerra. E com ele mesmo. Dois partidos disputavam o poder, o Blanco e o Colorado. O Colorado, liderado por Venâncio Flores, pediu ajuda do Brasil e da Argentina. O Partido Blanco pediu ajuda do Paraguai, que ajudou. No final, o Colorado venceu, o Blanco perdeu, o Uruguai cresceu, mas de repente... Toque, toque. Quem é? Solano Lopes. Eu vou fazer aquele BR queixudo metido a besta pagar caro por isso. Mas, senhor, invadir o Brasil é loucura. Mas eu disse pra ele não se meter no Uruguai. Mas a guerra do Uruguai ainda nem acabou, senhor. Não seria melhor mandar um aviso diplomático primeiro? Tá bom. Prezado Pedro II, com todo respeito, peço que retire suas tropas do Uruguai. Senão vou invadir esse cocô que você chama de Brasil e acabar com a raça de vocês um por um. Com carinho, Solano Lopes. Só que Pedro II jamais negociaria com um ditador e Lopes sabia disso. Mas ele também sabia que para ter o prata e o poder sul-americano absoluto, só tinha um jeito: acabar com o Brasil.
Então ele invade o Mato Grosso em 27 de dezembro de 1864 e a Guerra do Paraguai finalmente começa. Para o vídeo! Tiago, você não vai dizer que isso tudo foi por causa dos britânicos com seu malvado capitalismo e colonialismo diabólico europeu? Muito bem lembrado. Acho bom! Os britânicos causarem a Guerra do Paraguai é tão verdade quanto essa foto de Dom Pedro II tocando bateria com os Beatles no Maracanã. Quem vai dizer que é mentira? Onde estávamos mesmo? Assim, a Guerra do Paraguai começa no Brasil com a invasão do Mato Grosso. 32 mil soldados invadem a província brasileira que era defendida por apenas 1.000 soldados. Foi uma conquista inicial rápida e fácil que apavorou o Brasil e deixou os paraguaios com a moral lá em cima. Pedro achou isso um absurdo e isso não ia ficar assim. Pedro queria ir para a guerra, mas não queriam que Pedro fosse para a guerra. Pedro disse: me observem. Ele ameaçou abdicar, todo mundo ficou com medo dele abdicar e ele foi, não como imperador, mas como um cidadão, um voluntário da pátria. Aí eu te pergunto, tem como ser mais fofo que isso? E seguindo seu exemplo, mais de 115 mil cidadãos somam forças ao frágil exército brasileiro que tinha pouco mais de 15 mil homens. Escravos também fizeram parte do contingente, mas representavam uma parcela bem pequena do corpo, com números variando de 7 a 15% do total de homens apenas. Pedro entrou em guerra e o povo foi junto com ele. E poucos dias depois, Pedro já estava na Argentina. Mas Solano é um ditador sanguinário, Mitre. Além do mais, ele invadiu a gente. Eu sei, irmão Pedrinho, eu sei. Mas a Argentina não quer confusão com ninguém. E vamos ficar neutros dessa vez. Aliás, Solano é um cara sensível. Eu tenho certeza que ele vai parar com a guerra a qualquer momento. Senhor, desculpe incomodar. É que Solano acaba de invadir a Argentina. Então, Pedro, como eu estava dizendo, Solano tem que morrer. Depois da invasão a Corrientes, a Argentina entra na guerra. E com o Uruguai fechando o time, eles formam a Tríplice Aliança para acabar com o Paraguai. Literalmente. Enquanto brasileiros, argentinos e uruguaios assinavam o Tratado da Tríplice Aliança em 1º de maio de 1865, os paraguaios invadiam o Rio Grande do Sul e conquistavam a cidade de Uruguaiana em agosto, sem dificuldades. Ao mesmo tempo, os argentinos em Corrientes continuavam sofrendo sob o fogo da Marinha Paraguaia. Mas a ofensiva paraguaia estava prestes a acabar, porque na direção deles ia a Marinha Imperial Brasileira. Em 11 de junho de 1865 é travada a Batalha do Riachuelo. Com a fragata Amazonas liderando 8 navios com 59 canhões e quase 2.300 homens, o Brasil cuspia fogo sobre os paraguaios e no fim do dia consegue uma vitória decisiva sobre os invasores, afundando 4 navios, matando 351 homens e 567 feridos. A Marinha do Paraguai entrou em colapso e o poder militar de Solano ficou abalado depois de Riachuelo. Agora era a vez da Tríplice Aliança contra-atacar. Na Batalha de Jataí, 2 meses depois de Riachuelo, Venâncio Flores consegue uma vitória brutal contra os paraguaios na primeira grande batalha em campo da guerra. Um mês depois, foi a vez dos brasileiros derrotarem os invasores no cerco de Uruguaiana e recuperarem a cidade do sul. Com a Argentina e o sul do Brasil recuperados, era hora dos aliados levarem o caos ao Paraguai. A partir de abril de 1866, os paraguaios viveriam um inferno que nunca mais esqueceriam. Uma avalanche de 50 mil soldados aliados fazia o chão do Paraguai tremer. Mas para Solano não haveria rendição e em 24 de maio de 1866 começa a maior e mais sangrenta batalha campal da história latino-americana, a Batalha do Tuiuti. Mais de 55 mil homens lutaram e novamente o Paraguai foi decisivamente derrotado pela força superior aliada. Lopes perdeu 6 mil homens e ficou com 7 mil feridos. O cerco estava se fechando contra Lopes, que chegou a buscar um tratado de paz que foi negado pelos aliados, que colocaram regras extremamente duras a ele. Mas, para o alívio de Lopes, os paraguaios conseguiram uma vitória impressionante na Batalha de Curapaiti em setembro de 1866, considerada a pior derrota aliada da guerra, onde apenas 5 mil soldados paraguaios derrotaram 25 mil aliados. O choque dessa derrota foi tão grande que abalou a confiança entre os comandantes aliados, que ficaram desesperados. É melhor a gente entregar o pedido de paz. Nós estamos abalados. Você está sugerindo que a gente se renda para aquele ditadorzinho de bosta? O que é que você tem a dizer em sua defesa? Senhor, é porque nós... Cala a boca!
Seu cachorro? Sai da minha frente, senão eu te enterro vivo junto com ele, seu animal. Alguns comandantes sugeriram fazer um pedido de paz a Solano, mas Pedro jamais aceitaria paz com um tirano. Para apaziguar os ânimos e renovar a confiança dos aliados, Pedro confiaria em apenas uma pessoa, Luís Alves de Lima e Silva, que a gente conhece carinhosamente como Duque de Caxias. Com a saída de Mitre, a partir de 19 de novembro de 1866, o experiente Caxias assumiria o comando supremo das forças aliadas. De outubro de 1866 até julho de 67, ele treinaria os homens e renovaria a máquina de guerra aliada para um ataque decisivo, a conquista de Assunção. Depois de conquistar à força a passagem de Humaitá sob chuva de canhões, os aliados agora estavam com um caminho livre para conquistar a capital do Paraguai. Sem nenhuma honra e respeito, Solano Lopes mostra como um verdadeiro ditador deve agir. Ele envia milhares de crianças ao campo de batalha e coloca mulheres no apoio. Os soldados iam para as batalhas sem sapatos ou uniforme. A situação do Paraguai era desesperadora e eles estavam sem saída agora. Assunção estava deserta e devastada, mas Caxias era como um leão caçando sua presa e ele iria até o inferno para encontrar Solano. Com essa determinação de aço, Caxias faz rodar sua máquina de guerra a partir de dezembro de 1868. A Batalha do Havaí, a Batalha de Lomas Valetinas, essa sequência de vitórias aliadas ficou conhecida como a Dezembrada. A partir de 1º de janeiro de 1869, Assunção era território do Brasil. A guerra estava perdida e Solano só tinha uma alternativa agora: fugir. Com Caxias doente, agora o comando geral passaria para o marido da princesa Isabel, o Conde de. E com ele começariam as últimas batalhas da guerra. Os paraguaios foram derrotados em todas elas e, por fim, na Batalha de Cerro Corá, Solano viu o diabo a cavalo na sua frente. Literalmente. Lopes é atingido mortalmente por uma lança no peito pelo soldado brasileiro Francisco Lacerda, carinhosamente chamado de Chico Diabo. Solano Lopes morre e, felizmente, depois de 5 longos anos, o maior conflito internacional da história da América chegava ao fim. A Guerra do Paraguai deixou um saldo assustador nos envolvidos e principalmente no Brasil e no Paraguai. O estado do Paraguai foi completamente destruído depois da guerra, sendo dominado pelo Brasil durante os anos seguintes. A sua economia foi completamente devastada e 70% da sua população morreu direta e indiretamente por causa da guerra. Dos mais de 400 mil mortos na guerra, 300 eram só do Paraguai. E depois da guerra, a população estava em 4 mulheres para apenas um homem. Já o Brasil perdeu cerca de 100 mil homens e ficou com uma dívida externa que durou 10 anos para ser quitada. Só que com a vitória ele se tornou a indiscutível potência dominante da América do Sul. Só que com aquela quantidade toda de mortes e a dívida externa, a imagem de Dom Pedro II ficou desgastada politicamente. Enquanto a moral do exército brasileiro estava lá em cima, passando a ter um protagonismo perigoso dentro do cenário nacional. E por fim, a Guerra do Paraguai serviu para alavancar cada vez mais essa instituição, que 20 anos depois daria o primeiro de seus 6 golpes consecutivos: a Proclamação da República. Muito obrigado por assistir, um grande abraço, se cuida e adeus. Sem nenhuma honra e respeito, Solano Lopes mostra como um verdadeiro ditador deve agir. Ele envia milhares de crianças ao campo de batalha e coloca mulheres no apoio. Peraí, camarada! Você ouviu isso? Ele usou crianças para lutarem na guerra. Aposto que vai ter gente dizendo que isso é um absurdo e ainda vão criticar esse grande líder anti-imperialista assim como a gente. Ah, relaxa, senhor. Eu persegui inimigos políticos, executei um monte deles, ajudei a colocar uma ditadura na América e hoje eles usam blusas minhas, fazem músicas para mim e ainda me chamam de herói. Esse é meu garoto.